Bom dia. Protesto pela morte da menina Laura reúne dezenas de pessoas no fim de semana. No estúdio vamos falar sobre a imprudência e a intolerância dos condutores. Consumidores e donos de postos de combustíveis perdem interesse pelo álcool. E você vai ver também futebol. Sampaio estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2015. O Bom Dia Maranhão começa agora. A morte da menina Laura Marão, de 8 anos de idade, foi motivo de protesto realizado neste fim de semana. Ela morreu no último dia 30 de abril, após sofrer um traumatismo craniano em virtude de um acidente causado por Carlos Diego Araújo Almeida, que dirigia em alta velocidade. A caminhada foi mais uma vez para chamar a atenção sobre a violência no trânsito, com foco no caso mais recente, envolvendo a morte da menina Laura Burnet Marão, de 8 anos. É uma criança, mais uma vida que a gente perde. Então a gente peça que as pessoas reflitam sobre a vida, sobre a paz, cuidado com o trânsito, não vamos beber e dirigir. O acidente que vitimou a criança foi no dia 30 de abril. Ela estava com o irmão e o pai quando outro carro colidiu no veículo em que estavam. O carro era dirigido por Carlos Diego Araújo Almeida, de 22 anos, que, segundo a polícia, estava alcoolizado. Ele prestou depoimento à polícia e responde o processo em liberdade. A gente pede por uma legislação mais atuante, né? Porque a legislação é muito frouxa. A gente está clamando aqui por justiça para que novas vítimas não sejam acometidas do que nós estamos passando hoje. Quando tiver a lembrança que você está dirigindo ali, que você pode matar ou morrer, lembrar dos seus familiares também, para evitar que essas coisas continuem acontecendo. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos metade dos acidentes com mortes que acontecem aqui no Brasil tem alguma relação com o consumo de álcool. Segundo o último mapa da violência no trânsito, em 2012, mais de 46 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em todo o país. Foram 1.705 só no estado do Maranhão. A paz no trânsito nós só vamos conseguir quando os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito realizarem com mais efetividade, fiscalização com punição e quando a infraestrutura de nossas vias públicas, com a devida sinalização, for melhor. Outras pessoas que perderam parentes em acidentes de trânsito também participaram da caminhada, como Rogéria, que perdeu a mãe em um acidente em 2001. Morreu muito jovem, né? Era uma pessoa que amava a vida e, infelizmente, um irresponsável no trânsito ceifou a vida da nossa mãe. A imprudência no trânsito já tirou a vida de milhares de inocentes. Ao volante também é comum alguns motoristas perderem o controle e partirem para agressão por vários motivos, inclusive intolerância. Aqui no estúdio a gente conversa, a gente fala, inclusive, sobre a conscientização de motoristas com a filósofa e pedagoga Evelyn Lindholm. Bom dia, falei Bom certo, dia. Né? Lindholm. Lindholm. Isso. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão, Obrigada. Evelyn. E a gente está falando dessa questão de tolerância e principalmente do limite de tolerância. O que está faltando para essas pessoas, principalmente no trânsito, hein? A gente vê que hoje em dia houve uma mudança, houve um aumento de 3 vezes mais tempo que você leva, por exemplo, da sua casa para o trabalho. Né? Já é estressante. Isso já é estressante. Aí você pega um ambiente em que tem muito barulho, as toxinas do próprio ambiente, você está com o seu vidro aberto. Tem algumas recomendações que você pode seguir para diminuir esse estresse. Né? Você está dentro do carro, você fecha os vidros, coloca uma música, canta junto. Você pode ter alguns exercícios de relaxamento que você pode fazer dentro do carro, mas assim, realmente o estresse está aumentando muito, porque a gente já vem de uma carga de trabalho, de responsabilidades do dia a dia, as coisas que tem que fazer em casa. Então, você junta tudo isso, você ainda coloca um ambiente altamente complicado de se lidar, que é o trânsito, muito carro, muita gente, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, o estresse realmente é um motivo muito grande para aumentar esse índice de violência também, né, essas agressões no trânsito. Tem uma outra situação também que o motorista ele já entra insatisfeito no carro, quer seja com uma briga em casa, com a mulher, com o filho, e de uma certa forma acaba descontando também no trânsito. O dia a dia traz para a gente várias coisas que nos estressam, né? Podem nos estressar.
né? A gente tem que saber se a gente vai levar isso para o veículo em que a gente vai dirigir, porque na verdade pode se transformar numa arma, né? Como você sair de carro é como sair armado. O que você vai fazer com essa arma é que faz a diferença, né? As pessoas ficam mais fortes, exercem um determinado poder no trânsito? Sim, com certeza. Porque na verdade o veículo é uma representação do poder que você tem fora de casa. Injeção. Às vezes a pessoa compra um carro muito grande, porque dá a sensação para ela de que ela pode tudo, ela pode passar por cima do que ela quiser. Então, assim, você tem que saber, você saiu de casa, deixa os problemas separados do que você vai levar para o trânsito, porque o trânsito já é um ambiente estressante. Então, se você juntar o estresse do dia a dia e mais o estresse do trânsito, você pode sim gerar situações bastante complicadas. Tem inclusive uma campanha, né? Uma campanha Conte Até 10. As pessoas não costumam não contar até 10. Na verdade o comportamento das pessoas normalmente é bastante impulsivo. Para você ainda chegar à concentração do parar numa situação de perigo e você conseguir contar até 10, não é fácil, né? É realmente um exercício diário e, na verdade, esse Conte Até 10 serve para qualquer situação, serve para uma discussão no dia a dia, fora do trânsito, e se você conseguir exercitar isso de vez em quando no seu dia a dia, você consegue trazer isso para a sua vida diária no trânsito. Né? Alguém buzinar para você não vai buzinar de volta, alguém te ultrapassar, você não vai seguir o outro carro para ultrapassar. E às vezes são situações tão pequenas. Sim. Tem situações até de assassinatos que são muito graves. Tinha uns registros, né? É verdade. Em São Paulo aconteceu uma coisa bastante grave por uma coisa muito simples. Um carro ultrapassou o outro, o rapaz que foi ultrapassado se sentiu ofendido, foi atrás da pessoa e no primeiro sinal ele parou, ele desceu do carro, deu 5 tiros na pessoa que estava dirigindo. Então, você pensa, o que gerou essa agressão, o descer do carro e dar o tiro na outra pessoa? Foi realmente só a questão de ser ultrapassado? Já estava com problemas lá já atrás? Tinha problemas lá atrás, já tinha coisas muito mais pesadas acontecendo e que, assim, aquilo ali foi como se fosse a gota d'água, né? Explodiu. Então, exato. Então, o ideal é você, primeiro, conseguir manter o controle e o outro, não ficar provocando as outras pessoas no trânsito, né? Porque isso realmente você não sabe como é que está o dia do outro. Você pode saber como está o seu, que já está complicado. E se o outro estiver pior do que o seu? Está faltando autocontrole, então? Não só o autocontrole, mas essa coisa do exercitar esse autocontrole. Porque, tudo bem, todo mundo tem problema, né? Se a gente for pensar, todo mundo tem problema. Grande, pequeno, não importa. A questão é como você lida com eles. Você lida com eles se concentrando e verificando o que tem que ser feito, ou você lida com eles agredindo os outros ou jogando para cima dos outros? Então, a partir do momento que você joga, até numa discussão, eu estou com um problema aqui em casa, eu vou para o trabalho, eu discuto com o meu chefe, eu tenho um problema com as pessoas que trabalham comigo, eu já estou jogando a minha carga para outra pessoa. Se você for transferir isso para o trânsito, é mais complicado ainda, porque o trânsito, você já está com uma arma, né? O carro já é uma arma, né? Então, e é uma arma bastante perigosa, tanto na questão do estresse, quanto na questão da embriaguez. Então, assim, tem vários motivos para você tomar cuidado com aquilo que você vai fazer quando vai entrar no seu carro, né? Além dessa dica de fechar, colocar um som, tem algo mais importante que o telespectador pode saber? Também pode ficar por dentro para evitar, de repente, algo pior, uma discussão desnecessária, por exemplo? A questão de você se fechar um pouco é uma questão importante. Se você é uma pessoa que costuma ser bastante estressada no trânsito, tente andar com outras pessoas no carro. Às vezes, só o fato de ter uma outra pessoa já limita um pouco o teu comportamento agressivo. Né? Só o fato de, por exemplo, você dar carona para alguém no trabalho, você vai conversando, você vai se distraindo. Alguém menos estressado que você. Alguém menos estressado que você, de preferência, né? Então, assim, você está no trânsito, o trânsito está parado, faz um alongamentozinho, sabe? Segura no volante, dá um alongamento, mexe a cabeça. Então, assim, dá uma desestressada mesmo, coloque músicas tranquilas dentro do carro, né, de preferência músicas que te deixem alegre ao invés de músicas que te deixem ainda mais inquieto, porque assim, tem um momento que você vai ficar parado no trânsito meia hora, e aí você vai fazer o que dessa meia hora? Ficar buzinando para todo mundo, reclamando da vida, ou você pode fazer alguma coisa nesse tempo? Tem pessoas que pedem passagem, exato, sabendo
que o congestionamento é longo. Exato, fica buzinando, tá todo mundo parado, não é só ele que está parado, fica buzinando. Então, assim, isso irrita também, aumenta o estresse, não só o da pessoa, como das outras pessoas. Então, como é que você faz para evitar? É não ter esse comportamento, né? É você realmente, você entra no carro, você já sabe, se você vai, sabe que vai ter que chegar a tal horário, sai um pouquinho mais cedo. Né? Por exemplo, vim para cá agora de manhã, eu saí um pouquinho mais cedo de casa, peguei um trânsito super tranquilo. Se eu tivesse, não me estressei. Então, muito obrigada, viu? Nada. Eu conversei com Evelyn Lindholm. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Bom dia. E daqui a pouco, motoristas e donos de postos de combustíveis perdem interesse pelo álcool. O Bom Dia Maranhão volta em instantes. Jovens com idade entre 18 e 21 anos e que fizeram as 3 séries do ensino médio em escolas da rede pública podem se inscrever no programa CNH Jovem a partir de 1º de julho. O CNH Jovem oferece 2.000 vagas para que egressos do ensino público possam tirar a carteira de motorista de maneira gratuita. O programa vai destinar 50% das vagas aos inscritos com melhores pontuações no Enem realizado no ano anterior. Os outros 50% serão distribuídos por sorteio. E agora a economia. A Bovespa fechou o último pregão com pequena alta de 0,4% aos 57.149 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve forte queda de 1,45% e ficou cotado a R$ 2,98. O peso argentino também recuou e abriu a semana cotado a 33 centavos. A moeda europeia teve a maior baixa e custa hoje R$ 3,33. E em tipo de combustível que já foi bastante procurado no país, está em falta. O álcool foi deixado de lado pelos consumidores por causa do desempenho dos veículos. Com as baixas vendas, os donos dos postos preferem não oferecer o produto. Nos anúncios de preços dos combustíveis, o álcool nem aparece como opção. Das bombas deste posto saem apenas gasolina ou diesel. Este autônomo está entre os proprietários de veículos que preferem abastecer o carro com gasolina. Eu acho que a gasolina é mais cara, mas rende mais, né? Este agropecuarista diz que os veículos abastecidos com gasolina têm algumas vantagens. O carro gasolina é um carro mais ágil, tem um aspecto econômico. O carro a gasolina ele é 30% ou mais barato que o carro gasolina. Com os constantes aumentos no preço da gasolina, a procura por álcool até aumentou nos últimos meses, mas logo caiu. Para evitar prejuízos, os proprietários de postos de combustíveis preferem não ter o álcool para oferecer. O lucro pequeno e a baixa procura fizeram o combustível praticamente sumir das bombas. Em alguns postos de Imperatriz, o álcool já não é disponibilizado há mais de um ano. Nos maiores postos da cidade, um tanque de gasolina com capacidade para 10.000 litros é vendido em até 4 dias, enquanto um de álcool com a mesma capacidade, quando ofertado, era vendido entre 7 e 8 meses. Confira agora como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira. A semana começa com grande possibilidade de chuva em praticamente todo o estado. O Maranhão tem sol e chuva isolada com raios à tarde e em parte da noite. Vamos ao mapa. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal, a máxima é de 32 graus. Em Barra do Corda, a máxima é de 35 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú e Carolina, a máxima é também de 35 graus. E em São Luís, mínima de 23 e máxima de 31 graus. E a seguir tem futebol. Sampaio estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Agora são 7h48. O Bom Dia Maranhão volta já. Centenas de jovens de uma escola pública da capital participaram da Mostra Brasileira de Foguetes, que acontece todos os anos em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Eles fizeram protótipos de foguetes e têm a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos de sala de aula.
uma engenhoca que funciona através da física. Bom, é a base de cano, como vocês podem ver, tem um taps aqui, aqui tem uma mangueira, aqui tem a válvula de uma câmera de bicicleta, e aí o foguete ele pega a pressão daqui, ó, e as presilhas elas soltam, né, como vocês podem ver. Aí o foguete cria pressão e vem saindo devagarzinho aqui, ó. Aí quando ele sair daqui, ele vai, ó. Além da base que serve para o lançamento, é importante produzir o foguete, usando as técnicas aprendidas em sala de aula. A gente pegou o mais complicado, que foi juntamente com a base de cano, de PVC e tal. E aí a gente testou várias vezes, testamos 5 vezes, 4 não deram certo, aí na quinta vez deu certo, aí chegamos aqui e testamos mais 2 vezes, as 2 vezes deram certo, e agora a gente vai de novo para o lançamento para ver se vai mais longe. Tudo é feito com material reaproveitado. O combustível também é fácil de encontrar em casa mesmo. Tudo pronto, chega a hora do grande momento. A física e a química deixam a sala de aula e, na prática, parecem ter ficado mais simples. Para o professor, essa é a melhor forma de aprender e despertar o espírito de equipe. Quando chegou aqui, a gente percebe que realmente tudo aquilo que nós fizemos em sala realmente tem um retorno. Na medida que eles participam, que eles desenvolvem esse espírito de cooperatividade entre eles. Isso para a gente é muito gratificante. Cerca de 500 jovens de uma escola pública participaram da Mostra de Foguetes, que é organizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial. Por meio dos professores de física, nós conseguimos mobilizar os alunos. Aí nas próprias aulas, eles conseguiram organizar os foguetes, realizaram os treinamentos. E nós escolhemos esse espaço aqui porque ele tem as medidas necessárias para realizar o lançamento, conforme exige a Organização Geral da Mostra Brasileira de Foguetes. E o Ministério da Educação se comprometeu a realizar todas as renovações do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, mas as instituições de ensino privadas dizem que a situação ainda não está resolvida. Os estudantes têm que ficar de olho, pois correm o risco de ter de pagar parte da mensalidade fora do financiamento. E no sábado, dia D de vacinação contra a gripe, mais de 8.000 pessoas foram esperadas em postos de saúde da capital maranhense. A campanha nacional, com foco em agentes de várias idades, entre elas crianças, idosos, gestantes e mães de recém-nascidos. A vacina foi levada para perto do público-alvo, desde locais mais distantes até shopping centers. Até o fim da tarde, cerca de 66 unidades e mais de 94 postos volantes participaram do dia D de vacinação contra a gripe. Sempre vacinando para manter a saúde em dia, né? As ações de imunização começaram na segunda-feira em toda a cidade e até ontem, 8.511 pessoas haviam sido vacinadas. Para imunizar ele, para ficar saudável. No total, a capital maranhense recebeu do Ministério da Saúde pouco mais de 203 mil doses de vacina contra a gripe. Que as pessoas procurem os estabelecimentos, procurem as unidades, e venham se vacinar. Nós estamos todos os dias de 8 às 5 da tarde funcionando e vacinando. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, pessoas acima dos 60 anos, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, além da população privada de liberdade, dos funcionários do sistema prisional e das pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis. Na campanha do ano passado, São Luís conseguiu atingir a meta estabelecida pelo governo federal, que era de proteger 80% do público-alvo, e imunizou 158.069 pessoas. A gripe é responsável atualmente por grande parte das internações hospitalares. A febre é o sintoma mais importante da enfermidade e dura normalmente em torno de 3 dias. Além deste sintoma, a gripe também pode vir acompanhada de tosse, dor de garganta e muita dor de cabeça. E agora vamos mudar de assunto e falar de futebol. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio jogou fora de casa e venceu o Vitória por 2-0. Ao vivo, o repórter Eduardo Aliceira tem os detalhes. O Eduardo, o Sampaio estreou com o pé direito, hein? Bom dia.
Olá, Eliane, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Uma ótima vitória do Sampaio, por motivos aí que você já até citou. A estreia foi fora de casa, jogando mesmo fora de casa, venceu a partida contra o Vitória da Bahia, que era um adversário difícil, na verdade será um adversário difícil, tem um time muito forte. No ano passado, o Vitória disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado e só este ano disputa a Série B por esse rebaixamento. A gente está vendo aí alguns lances da partida, inclusive os gols do Sampaio. O Sampaio venceu por 2-0. Os gols foram marcados pelo artilheiro Robert, que é o artilheiro do Brasil, disputa do Campeonato Brasileiro da Série B pelo Sampaio Correia, e também pelo Valber, gol de fora da área, o Valber que foi um dos melhores jogadores da partida. O Sampaio jogou muito bem, o que animou a torcida do Sampaio, que se fez presente no estádio Barradão, lá em Bahia, mesmo jogando fora de casa. Alguns torcedores do Sampaio foram acompanhar essa vitória fora de casa. O próximo jogo do Sampaio é contra o Macaé, que também venceu por 2-0, também é líder junto com o Sampaio é líder junto com o Macaé e o CRB. Todos esses 3 jogos terminaram por 2-0, o Sampaio venceu por 2-0 a equipe do Vitória, o CRB venceu por 2-0 a equipe do Bragantino e o Macaé também venceu por 2-0, então são os 3 líderes do Campeonato Brasileiro da Série B. Então Sampaio e Macaé, a próxima partida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, dessa vez aqui dentro de casa, promessa de casa cheia, até pela boa estreia do Sampaio. A torcida está animada e deve comparecer em massa para apoiar o time nessa segunda rodada. O jogo entre Sampaio e Macaé acontece nessa sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui em São Luís, no estádio Castelão. Eliane. Eduardo, o novo técnico do Sampaio deve assumir ainda essa semana, é isso? É isso, o Sampaio que é o Léo Condé que já foi contratado, mas ainda não vai dirigir o Sampaio na próxima partida. O Sampaio que tem ainda um importante confronto aí antes do Campeonato Brasileiro, enfrenta amanhã o Palmeiras, mais uma vez com o técnico interino, o Arlindo Maracanã, que vai estar à frente da equipe. O Luiz Otávio Zagueiro deve voltar, mas vai ficar no banco, ele que estava aí contundido, e uma baixa, o William Simões, lateral esquerdo, que jogou contra o Vitória, mas saiu com uma contusão e não deve viajar nem a São Paulo. Sampaio e Palmeiras na terça-feira, Sampaio e Macaé na sexta-feira, Sampaio e Palmeiras fora de casa pela Copa do Brasil. Eliane. Obrigada, Eduardo. E Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã, se a minha voz permitir. Tchau.